Então vamos para a parte 2. Nós estávamos vendo sobre idolatria. E nós paramos no primeiro vídeo, em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós lemos alguns versos, depois do 14 até o 22. Perceba que se nós continuarmos, nós vamos ver que idolatria não é o simples fato de ter uma imagem ou escultura e adorá-la ou dar algum tipo de veneração para aquela imagem de escultura. Idolatria abrange também outros aspectos. Eu vou falar de alguns, não todos, porque são muitos. Quando você também coloca algo acima de Deus ou alguém acima de Deus, você também está idolatrando, porque nada pode estar acima de Deus. Nada para você que é servo de Deus, obediente à palavra de Deus, que é a Bíblia, de Bereshit, Gênesis até Apocalipse. Sim, é só Deus que você pode adorar. Então, se colocou alguma adoração acima de Deus, algum ser, alguma pessoa, você está em idolatria. Nada, nem ninguém está acima de Deus. Nem o próprio Mashiach, o Messias Yeshua. Messias Yeshua está abaixo de Deus. Deus é o primeiro, segundo Yeshua, e o resto, tudo abaixo de Yeshua. Então, perceba, nada está acima de Deus. Mas não tem só esse aspecto. Tem também um aspecto de comer comida consagrada a ídolos. Então, as pessoas que fazem festas, pagãs, elas consagram aquele alimento para aquela divindade, entidade pagã. A festa de Shitar, o ovo, o coelho, é tudo consagrado a Estar. Na festa de Cosme e Damião, é tudo consagrado a Cosme e Damião, entre aspas, e outras, etc. Muitas. Então, nós temos que ter muito cuidado de não comer comida que é consagrada a ídolos. Claro que no mercado, no mercado nosso da atualidade, as comidas ali não são consagradas a ídolo. Mesmo assim, se você souber que alguma é, claro que você não vai comer. E todas as vezes que os judeus ou aqueles discípulos de Yeshua Jesus que foram enxertados a Israel, os judeus, quando eles fazem compra de alimento também no supermercado normal, quando eles chegam em casa com aquela compra, eles agradecem a Deus, eles consagram todo aquele alimento a Deus e eles pedem que Deus abençoe, todo aquele alimento. Produtos de higiene, roupas, tudo. Tudo que a pessoa serve a Deus conforme o contexto original judaico vai estar fazendo. Então, em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 23, fala assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Então, aqui ele está falando da comida consagrada, mas comida lícita. Então, ele está falando de comida lícita, não está falando de comida consagrada a ídolos, que o pessoal confunde bastante. Então, carne de boi, carne de galinha, frango, peixe com escamas e barbatanas, aqueles que nós já vimos, vegetais, etc., que é lícito, lá em Levítico 11 é lícito, a gente consagra, pede para Deus abençoar, consagra a Deus, e a gente se alimenta. Então veja, comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares, por motivo de consciência, quando é comida lícita, porque o Senhor é a terra e a sua plenitude. Agora, eu não posso entrar num centro idólatra e saber que lá tem comidas consagradas a ídolos, como aquelas que eles deixam em esquinas ou encruzilhadas, e me alimentar daquilo. Aquilo eu sei que é consagrado a demônios, a ídolos. Então, eu não vou me alimentar. Então, Paulo aqui está falando da comida lícita, que é aquela que está em Levítico 11. Não, então, se eu me alimentar de uma comida que é consagrada a ídolo e eu sei que é consagrada, então eu estou pecando,
E isso vai trazer portas, vai abrir portas, infelizmente, na minha vida, para o mal. Então, a gente não se alimenta de nada que é consagrado a ídolos. Agora, se eu vou na casa de alguém, né, aquela pessoa não tem ciência que ela consagra a ídolos, então, mesmo assim, se eu vou na casa de alguém, eu como, eu consagro a Deus, posso ser feito em silêncio até, não preciso falar em voz alta, mas eu consagro a Deus, agradeço e me alimento. Agora, se eu sei que a pessoa, ela consagra ídolos, eu nem vou me alimentar na casa dela. Então, é julgo desigual, né? Então, a gente tem que saber, né? Ter esse discernimento. Tem que saber sempre discernir, né? O que a gente deve fazer, que é lícito, que Deus fala que é o correto, e aquilo que Deus fala que não é bom para nós. Bom, se Ele fala, Ele sabe. Foi Ele quem criou tudo, né? Veja que no verso 27 fala: se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir na casa dele, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, olha o porém, se alguém vos disser isto é coisa consagrada, né, ou sacrificada a ídolo ou ídolos, não comais. Então veja, se eu comer algum alimento consagrado a ídolo ou a ídolos, que são na verdade demônios, eu não devo comer, porque é idolatria. Eu não posso cometer idolatria. Eu só tenho um Deus, eu testemunho desse Deus, eu guardo inclusive o Shabat, as festas desse Deus, né? Eu me alimento conforme o que Deus fala que é para se alimentar. Então perceba que a forma que eu vou viver, que andar na minha fé, tem que estar aqui na palavra de Deus. O parâmetro, quem que é? A Bíblia, no contexto original judaico. Eu sei que tem uma confusão muito grande, cada um interpreta como quer, porém Deus já resolveu essa confusão há 3.500 anos atrás, mais, né? De 3.500 anos atrás, quando Deus deu as leis dele para o povo judeu e os ensinou a interpretar da forma correta. Lembra que a Bíblia não é um livro que qualquer pessoa de qualquer nação pode ler e ela vai entender. Ela pode entender 10%, 20%, mas para entender 90%, 100% da Bíblia, tem sim que estar no contexto original judaico, ao qual foi escrito e foi ensinado aos judeus. Lembra que o apóstolo Paulo fala: aos judeus foi dado os oráculos de Deus, os oráculos dos céus de Deus. O que é oráculos? É os segredos de Deus. Deus só revela a Bíblia para quem Ele quer. Então, é necessário sim que cada um de nós tenha a humildade de aprender a Bíblia através de um judeu, discípulo de Yeshua Jesus, claro. Tanto é que eu sempre indico aqui o Ensinando de Sião, que é do Rabino Mateus Zandona, Rabino Marcelo Guimarães também, que é o pai dele. Então ali vocês vão estar aprendendo no YouTube, de forma gratuita, vários vídeos onde eles ensinam esses oráculos de Deus.